Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Eu sou a Nutri Fran Santin, eu sou nutricionista, tenho pós-graduação na área de nutrição esportiva funcional e sou ultramaratonista. Faço aí provas de longas distâncias, né? As minhas preferidas aí são as provas de 100 quilômetros para cima. Mas, né, eu estou aqui para conversar com vocês sobre, né, uma boa alimentação. O que é uma boa alimentação, a chamada, né, alimentação saudável que tanto a gente ouve. E a ideia, né, é descomplicar aí esse processo todo para vocês que se estão aqui nesse programa, né, é porque estão aí em busca de uma vida mais saudável. Bom, vamos lá. Com certeza vocês já ouviram, né, aquela frase, o descasque mais, desembale menos. É por aí, né? A verdade é que uma boa alimentação, ela começa realmente com esse conceito de a gente aproveitar mais aquilo, né, que temos em abundância, aquilo que a natureza nos deu, né, nos presenteou, que são realmente os alimentos em que a gente vai plantar, né, vai colher e eles serão, né, minimamente aí processados, né? A vantagem que temos hoje é que a gente não precisa ter uma plantação do lado da nossa casa, a gente consegue, né, comprar esses alimentos aí de uma forma mais facilitadas, né, nos sacolões e até mesmo no supermercado. Então, o conceito da boa alimentação, ele não é para ser complicado, é para ser fácil, é para que a gente possa introduzir cada vez mais no nosso dia a dia os alimentos realmente, né, que foram plantados, né, que foram aí colhidos ou que são colhidos diretamente do pé e que a gente pode, né, aproveitar, como por exemplo, né, as próprias frutas, né, fazendo uma boa higienização, muitas delas a gente consegue comer até com a casca, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, e também descomplicando aí pro dia a dia de vocês, e também faz parte aqui desse programa, né, um plano alimentar aí para vocês, que depois eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Então, quando a gente pensa numa alimentação saudável, a gente tem que pensar na relação nossa com a alimentação. Essa relação com a comida, ela tem que ser uma relação saudável também, ou seja, né, eu tenho que me sentir bem, me sentir confortável, me sentir feliz no momento em que eu coloco um prato de comida na minha frente, né? E isso é muito importante porque hoje, né, a gente tem aí uma oferta muito grande de encapsulados, né, de suplementos, de, enfim, propagandas aí que acabam ofertando milagres, né, e gente, milagre não existe, né, então a gente tem que cada vez mais, né, deixar a suplementação, os encapsulados de lado e trazer para o nosso dia a dia, né, comida de verdade, né. Ai, Fran, quando você fala comida de verdade, o que é que você tá falando? Eu tô falando sim da comida mais nutritiva que existe no mundo e que nós temos em abundância no nosso Brasil, que é o nosso velho feijão, arroz, uma proteína, né, os legumes, isso claro, falando aí de uma boa alimentação de almoço. Mas o mais importante é vocês compreenderem que, né, para que a gente tenha uma boa alimentação, a gente precisa ter os macronutrientes aí presentes em alguns momentos, né, do nosso dia a dia. Que macronutrientes são esses? A gente está falando dos carboidratos, das proteínas e das gorduras boas, né? Então vamos lá te dar alguns exemplos do que são fontes boas aí de carboidrato. Então nós temos, né, o nosso arroz, né? Sempre dar preferência pelo arroz integral, e eu já explico para vocês por quê. As massas, né? O macarrão ali, enfim, as batatas, né? Batata inglesa, batata baroa ou mandioquinha, como chamam em alguns lugares, o aipim, né? Ou mandioca ou macaxeira, dependendo da região do país, tem nomes diferentes, né? A gente tem a batata Yacon, que é um outro tipo
tipo de batata muito semelhante à batata doce, aquela mais alaranjada, né? A gente tem aí as abóboras, tem vários tipos de abóbora também, né? Então vejam que quando a gente fala em carboidrato, a gente tem uma quantidade muito grande de opções no nosso país. Quando a gente está falando de proteína, a gente está falando, né? Tanto da proteína animal quanto da proteína vegetal, para aqueles que de repente por algum motivo não consomem proteína animal. Então a gente está falando lá do frango, da carne vermelha, da carne suína, que aliás é uma carne muito, né, boa, muito saudável, mas acaba não tendo um grande consumo. A gente tá falando do peixe, a gente tá falando dos ovos, né? Na linha vegetal, aí a gente tá falando, né, da ervilha, que ela contém proteína, a gente tá falando do grão de bico, que contém proteína, e uma série de outras, né, possibilidades aí em termos de proteína. Quando a gente está falando das gorduras, a gente está falando das gorduras boas, é aquelas advindas, por exemplo, né? O abacate é uma fruta que tem uma excelente fonte de gordura boa. A gente está falando também, né, do azeite de oliva, que tem gorduras boas. Algumas sementes também tem gorduras boas, semente de girassol, semente de abóbora, né? Também são excelentes fontes aí de gorduras boas. Isso são os macronutrientes. E ainda existe os micronutrientes, né? Nos micronutrientes a gente está falando das vitaminas, né? Vitamina C, né? Vitamina A, vitamina E, as diversas B12, né? E também dos minerais, como por exemplo o ferro, né? Como por exemplo o zinco. Todos esses micronutrientes, eles também são abundantes nas comidas. Então, vamos pegar um exemplo. Quando eu falo do ovo, eu tô falando de proteína animal, mas eu não tenho só proteína ali. Por exemplo, o ovo é uma fonte muito boa de vitamina B12, né? Quando a gente tá falando do arroz integral, por exemplo, eu tô falando de uma fonte de carboidrato, essencialmente. Mas eu tenho ali outras vitaminas e minerais e tenho fibras também, né? E esse ponto eu quero voltar aqui com vocês, que eu comentei, né? Que eu iria explicar a questão do arroz integral, do porquê dos alimentos integrais, né, e não dos brancos. Não que a gente não possa comer, né, não é esse o ponto, porque uma alimentação saudável também preconiza o equilíbrio, né, mas é que os alimentos integrais, além do carboidrato, eles vão ter fibra na sua composição, e a fibra, além de auxiliar na parte intestinal, faz também, né, com que esse alimento não entre na corrente sanguínea, mas não se transforme rapidamente em glicose, ou seja, não dá um pico muito alto, muito grande, muito rápido aí de glicemia. Então veja, se você comer, por exemplo, né, uma fatia de pão branco e você comer uma fatia de pão integral. Quando você come a fatia do pão branco, rapidamente você já vai ter fome de novo. Se você come do integral, vai perdurar mais tempo, ou seja, a fibra, ela dá mais essa sensação de saciedade, tá, gente? Então, um conceito um pouco mais geral aí sobre alimentação. E quando a gente tá pensando, né, numa alimentação saudável, eu tô pensando em um café da manhã, sim, um café da manhã onde eu traga fonte de proteína, né, e onde eu traga fibras nesse café da manhã também. Então, fonte de proteína mais usada no café da manhã do brasileiro é o ovo, e é uma excelente fonte, né. Eu tô falando em fibras, eu tô falando em a gente colocar, né, uma fruta, a gente colocar uma aveia em cima, a gente colocar alguma das sementinhas aí em cima. Quando eu tô falando, né, de um bom almoço, eu tô falando um prato onde 50% dele é composto de legumes e de folhas, né? Esses legumes podem ser assados, grelhados, cozidos, crus, né? O importante é variar. Eu tô falando em 25% de fonte de carboidrato e 25% aí de fonte de proteína, né? Pensando num lanche da tarde, a gente tá falando em sempre trazer proteína também. Por quê? Para te gerar saciedade, você não chegar à noite com muita fome. É bem comum aqui no consultório, né, os meus pacientes relatarem que mais pro final do dia tem fome. Sim, uma pelo próprio estresse do dia a dia do trabalho e outra porque possivelmente, né, não consumiu proteína aí no lanche da tarde. Uma das excelentes proteínas que a gente tem é o nosso iogurte, né?
o iogurte natural, né, podendo ser integral, podendo ser desnatado, junto com uma frutinha, né, e à noite, novamente, a gente tá falando em trazer fibras, né, até pro bom funcionamento intestinal e trazer também, de novo, a proteína. Veja que a proteína, né, ela está presente aí em todos os momentos das nossas refeições, mas isso vocês vão ter, né, tá disponível aqui para vocês um plano alimentar, é claro, ele é um plano alimentar, né, pensando num processo de emagrecimento, tá? E que ele está visando realmente o geral. Eu apenas fiz uma separação entre quantidades no almoço e no jantar, se para homem ou para mulher, né? Mas de resto ele tá como um todo pensando, né, em ser um plano que vai abranger e vai te fazer compreender melhor sobre o que é uma alimentação saudável e gerar o processo de emagrecimento também. E esse é um ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Quando a gente pensa, né, em processo de emagrecimento, não tem jeito, nós estamos falando de déficit calórico, né? O que que significa isso? Significa, né, que eu tenho que gastar mais e consumir menos, ponto. Como é que eu gasto mais? Com atividade física. Não existe outra forma de eu gastar calorias que não seja com a atividade física, né? Todo dia, todo santo dia, eu me esforçar ali em fazer uma atividade física. E a alimentação precisa preconizar esse déficit calórico também, porque também não adianta você todo dia fazer uma hora intensa lá de atividade física e comer muito mais do que você gastou, ou seja, a gente não vai gerar processo de emagrecimento. Então a gente precisa ter as duas questões aí unidas, atividade física e também uma alimentação que vá preconizar esse déficit calórico. Mas em déficit calórico eu não tô falando aqui em passar fome, né? Vocês vão ver pelo próprio plano, é natural alguns pacientes me relatarem, nossa, mas eu tô comendo mais do que eu comia antes e tô emagrecendo. Sim, né? Porque qual que é o grande problema? É aqueles beliscos que vai se fazendo ao longo do dia, isso vai somando calorias, né? Esses alimentos mais industrializados, né? Bolachas, torradinhas, salgadinhos, né, embutidos, tudo isso além de conter muita gordura, né, muito açúcar, eles são extremamente calóricos, né. Um pacote de bolacha recheada, vamos pegar lá de qualquer marca que seja, inteiro, se você comer inteiro, é praticamente 1000 calorias. Para eu te botar 1000 calorias de comida de verdade, tem que te botar muita comida. Torna-se até, numa refeição, impossível de você conseguir comer, né? Só para você ver como é que é essa relação. Então, né, super importante aí a gente fazer esse déficit calórico. Então, o plano que tá aqui posto para vocês, ele vai preconizar isso, mas precisa da atividade física também. Outra questão super importante é cuidar com os excessos do final de semana, né? Não adianta também durante a semana você fazer tudo certinho, tua atividade física, fazer o plano, tudo adequado, e final de semana, né, você extrapolar. Você acabar, né, consumindo muito, né, é pizza, é hambúrguer, é um monte de outra coisa, ou seja, tudo aquilo que a gente gerou de déficit, né, durante a semana, acaba que no final de semana você acaba com isso. Então nós temos que ter equilíbrio, não é que você não possa fazer uma refeição livre na semana, mas veja, é uma refeição. Digamos que sábado à noite você vai sair para jantar. Sábado durante o dia mantenha tudo igual, mantém tua atividade física, mantém o café como tá no plano, mantém, né, o almoço como tá no plano, mantém o lanchinho como tá, e bem importante, antes de ir para esse tipo de atividade mais social, come uma fruta antes de ir, ou um pratinho de salada em casa ainda. Para quê? Para jogar fibras aí, né, para dentro do teu estômago, você ficar mais saciada e acabar não abusando, né? Outra questão importante, álcool, né? Super importante que nesse período que vocês estão buscando o processo de emagrecimento, zero álcool. A melhor política é o zero álcool, né? Obviamente que eu não tô aí na casa de cada um e também, né, não sou polícia para ficar controlando, mas se você for beber alguma coisa que seja pouco, muito pouco, porque o álcool é extremamente calórico. Para você ter uma ideia, 1 mililitro de álcool tem mais calorias do que 1 grama de carboidrato. Então, cuidar muito também com essa questão, né, do álcool. Beleza, gente? Então, né, dando uma revisadinha no que a gente conversou até agora, né? Uma alimentação saudável vai preconizar né, desembalar menos e descascar mais, eu seguir ali, né, com 5
às 6 refeições no dia, e isso já está estabelecido aqui no plano para vocês. A gente gerar déficit calórico com atividade física e com alimentação, e não ocorrer, né, exageros aí no final de semana para acabar, né, não matando com aquilo que a gente gerou durante a semana. E um outro ponto bem importante, né? Quando a gente pensa no pilar do que é uma vida saudável, a gente está falando da atividade física, a gente está falando da alimentação saudável, a gente está falando do convívio social e a gente está falando do sono adequado, tá? Então, o sono é extremamente importante no processo de emagrecimento, tá? Para que a gente possa ter um bom funcionamento do nosso organismo, a gente precisa dormir bem. Então, né, o que eu gostaria de colocar para vocês aí, ai, Fran, mas eu demoro para dormir. Sim, mas olha, larga o celular, né? Faça a higiene do sono. Quando chegar o horário, né, ali para ir dormir, começa a apagar as luzes, deixa o celular de lado, vai fazendo essa higiene do sono, porque isso também vai ser extremamente importante, né, para que possa gerar aí o processo de emagrecimento. E, gente, super importante, tá? Não acreditem em milagres, isso não existe. Se isso existisse, a gente não teria uma população acima de 50% no Brasil que está em sobrepeso. A gente não teria uma população, né, acima de 20% no Brasil que está com obesidade, né? Então, não existe, não acreditem em milagres, só existe uma forma de gerar processo de emagrecimento e de você ter uma vida saudável. É fazendo atividade física, é se alimentando bem e é dormindo bem. É isso. É do dia para noite? Não. Com certeza, né, os quilos que você está a mais não foi em uma semana e não foi em um mês que você ganhou. Então, você também não vai perder em uma semana, você não vai perder em um mês. Precisa ter constância nas suas atividades, né? E sempre pensar, o que eu quero para mim quando eu estiver lá com 80 anos, com 90 anos? É eu estar fazendo as coisas por mim ou é alguém tendo que estar fazendo por mim? Então, acho que esse que é o ponto. Porque a gente não tá falando aqui só numa questão estética, né? A gente está falando muito mais em qualidade de vida e em longevidade saudável. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, né? Caso queiram, né, me seguir aí nas redes sociais, no Instagram é o @nutrifransantin, tá? E tô muito feliz aí de poder, né, tá junto com o Luciano, meu grande parceiro aí, tá podendo passar essas informações para vocês. Um grande abraço!